Você já se perguntou se o Natal comemorado em 25 de dezembro realmente marca o dia exato do nascimento de Jesus Cristo? Ou será que essa data, tão amplamente celebrada ao redor do mundo, é resultado de uma construção histórica e cultural ao longo dos séculos? Apesar de sua importância como uma das datas mais comemoradas no calendário cristão, a origem e a precisão dessa celebração continuam sendo tema de debate entre estudiosos, historiadores e teólogos. Hoje vamos nos aprofundar nessa fascinante questão para desvendar o mistério por trás do nascimento de Jesus e examinar as evidências históricas, culturais e bíblicas que apontam para uma história muito mais complexa do que se imagina. Antes de mergulharmos nesta jornada, aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações. Assim, você não perderá nenhum conteúdo que traz reflexões profundas e descobertas intrigantes sobre os mistérios da Bíblia e a história do cristianismo. Agora, vamos começar a explorar. O nascimento de Jesus Cristo é amplamente reconhecido como um dos eventos mais significativos da história da humanidade. Descrito detalhadamente nos evangelhos de Mateus e Lucas, ele apresenta uma narrativa cheia de simbolismo e significado. Segundo os relatos, tudo começou com uma visita inesperada. Maria, uma jovem de Nazaré, recebeu a visita do anjo Gabriel, que trouxe uma mensagem divina. Ela conceberia um filho pelo poder do Espírito Santo, e esse filho seria chamado de Filho de Deus. Imagine a surpresa e o impacto dessa notícia em uma jovem comum, vivendo em uma pequena vila da Galileia. José, o noivo de Maria, também teve sua fé testada. Inicialmente, ele considerou terminar o relacionamento discretamente, mas foi tranquilizado por um sonho no qual um anjo explicou que tudo fazia parte de um plano divino. José aceitou sua missão, e juntos eles embarcaram em uma jornada que mudaria não apenas suas vidas, mas também a história da humanidade. Com o decreto do imperador romano César Augusto, ordenando que todos fossem registrados em um censo, José e Maria enfrentaram uma longa e árdua viagem até Belém, a cidade de origem de José. Na época, Maria já estava nos últimos meses de gravidez, tornando o percurso ainda mais desafiador. Ao chegarem a Belém, encontraram uma cidade lotada. Não havia lugar nas hospedarias, e o único refúgio disponível foi um estábulo simples, onde animais eram mantidos. Foi ali, em condições humildes, que Jesus nasceu. Ele foi colocado em uma manjedoura, um símbolo que ressoa com simplicidade e humildade, contrastando com a majestade que muitos esperariam do nascimento de um rei. Nos campos próximos, pastores cuidavam de seus rebanhos durante a noite, quando foram surpreendidos pela aparição de um anjo. O mensageiro celestial anunciou com alegria o nascimento do Salvador, convidando-os a testemunhar o acontecimento. Guiados pela mensagem, os pastores se dirigiram ao local e encontraram Maria, José e o recém-nascido, exatamente como o anjo havia descrito. Enquanto isso, uma estrela brilhante surgiu no céu, guiando sábios do Oriente, conhecidos como magos, até o local onde Jesus estava. Eles trouxeram presentes de grande valor simbólico: ouro, incenso e mirra. Cada um desses itens representava aspectos importantes da vida e missão de Jesus, sua realeza, divindade e o sacrifício que faria por toda a humanidade. No entanto, ao contrário do que muitas vezes é representado nos presépios natalinos, os magos não chegaram na mesma noite do nascimento. Estudos sugerem que sua visita ocorreu meses ou até anos após o evento. Agora, surge a pergunta central: Jesus realmente nasceu no dia 25 de dezembro? Os detalhes nos evangelhos fornecem algumas pistas intrigantes. Por exemplo, a presença de pastores nos campos cuidando de seus rebanhos não é algo comum durante o inverno rigoroso da Judéia, que coincide com o mês de dezembro.
Essa época do ano é caracterizada por frio intenso e chuvas, condições que tornariam inviável manter os rebanhos ao ar livre durante a noite. Além disso, as viagens longas, como a de Maria e José de Nazaré a Belém, eram raras durante o inverno, pois as condições climáticas tornavam os deslocamentos perigosos e logisticamente desafiadores. Se dezembro não parece uma data provável, então quando Jesus poderia ter nascido? Muitos estudiosos sugerem que os meses mais prováveis são aqueles associados a condições climáticas mais favoráveis e festividades judaicas significativas. Abril, junho e outubro são períodos frequentemente mencionados. Durante esses meses, havia celebrações como a Páscoa, o Pentecostes e a Festa dos Tabernáculos, todas ocasiões em que o movimento de pessoas e atividades comerciais era intenso. Esses períodos também eram mais adequados para viagens, pois coincidiam com a colheita, quando famílias tinham recursos e alimentos armazenados. A análise do calendário judaico oferece mais insights sobre essa questão. Durante o reinado de Herodes, a história apresenta um personagem importante, Zacarias, sacerdote do turno de Abias. De acordo com o primeiro livro de Crônicas 24:10, o rei Davi organizou os turnos sacerdotais em 24 grupos, cada um servindo por cerca de 15 dias. O turno de Abias, oitavo na ordem, caía geralmente na segunda quinzena de julho no calendário judaico. Foi nesse período que Zacarias, enquanto oferecia incenso no templo, teve um encontro com um anjo que anunciou o nascimento de João Batista. Isabel, esposa de Zacarias, concebeu logo após esse evento, situando a concepção de João no mês de julho. 9 meses depois, chegamos ao mês de Nissan, correspondente a março ou abril, quando João Batista teria nascido. O Evangelho de Lucas relata que, durante o 6º mês de gestação de Isabel, Maria recebeu a visita do anjo Gabriel e concebeu Jesus. Isso coloca a concepção de Jesus em torno de janeiro ou fevereiro. E contando 9 meses a partir daí, seu nascimento teria ocorrido em setembro ou outubro, durante o mês hebraico de Tishrei. Esse período é significativo, pois coincide com a Festa dos Tabernáculos, uma celebração judaica que simboliza a presença de Deus entre seu povo. Alguns estudiosos acreditam que isso pode ter um profundo significado teológico, reforçando a ideia de Jesus como Emanuel, que significa Deus conosco. Apesar dessas evidências que apontam para setembro ou outubro, a escolha do dia 25 de dezembro como data oficial para celebrar o Natal não foi baseada em registros bíblicos diretos, mas sim em fatores históricos e culturais. Durante os primeiros séculos do cristianismo, a Igreja Católica adotou essa data para coincidir com celebrações pagãs já existentes, como o Natalis Solis Invicti, o nascimento do Sol Invencível, comemorado no solstício de inverno. Essa estratégia facilitou a transição das populações pagãs para o cristianismo, redirecionando práticas existentes para um contexto cristão. A escolha do dia 25 de dezembro como data para celebrar o nascimento de Jesus revela uma estratégia inteligente da Igreja primitiva para integrar tradições e facilitar a aceitação do cristianismo em um mundo dominado por festividades pagãs. O solstício de inverno, celebrado por diversas culturas, era visto como um momento de renovação, onde a luz começava a prevalecer sobre a escuridão. Ao conectar simbolicamente o nascimento de Cristo a essa ideia, a Igreja aproveitou um momento já significativo para muitas pessoas, adaptando-o ao contexto cristão. As Saturnais, festividades romanas em homenagem ao deus Saturno, também desempenharam um papel importante nessa transição. Realizadas no final de dezembro, essas celebrações envolviam trocas de presentes, banquetes e momentos de alegria compartilhada. Ao transformar essas práticas em um evento cristão,
a Igreja conseguiu preservar aspectos culturais que já eram valorizados, enquanto mudava o foco para a celebração do nascimento de Jesus. Essa abordagem estratégica foi essencial para a expansão do cristianismo, mas trouxe consigo o desafio de conciliar tradições culturais com a narrativa bíblica. Voltando às Escrituras, o Evangelho de Lucas fornece mais pistas sobre a época do nascimento de Jesus. Um detalhe significativo é o papel dos pastores, que estavam nos campos, cuidando de seus rebanhos durante a noite. Historicamente, isso era algo comum durante a primavera e o início do outono, quando o clima era mais ameno e favorável. Durante o inverno, no entanto, os pastores geralmente mantinham seus rebanhos em abrigos para protegê-los do frio e das chuvas. Esse detalhe reforça a ideia de que o nascimento de Jesus provavelmente ocorreu em um período diferente de dezembro. Além disso, a viagem de José e Maria de Nazaré a Belém também oferece insights importantes. Como mencionado anteriormente, as condições climáticas e logísticas do inverno tornariam uma viagem longa e cansativa, como essa altamente improvável. As autoridades romanas, ao organizarem um censo, teriam interesse em garantir que as pessoas pudessem viajar com segurança e cumprir as obrigações fiscais. Assim, um período de clima mais ameno, como a primavera ou o outono, faria mais sentido para tal decreto. Outro ponto que merece destaque é a simbologia por trás do nascimento de Jesus. Alguns estudiosos sugerem que a escolha do mês hebraico de Tishrei, correspondente a setembro ou outubro, tem um profundo significado teológico. Esse mês é marcado pela celebração da Festa dos Tabernáculos, uma das festas mais importantes do calendário judaico. Durante essa celebração, os judeus lembravam o tempo em que habitaram no deserto, e Deus estava presente entre eles de forma tangível. A ideia de Jesus nascer nesse período reforça sua identidade como Emanuel, Deus conosco. Essa interpretação ganha ainda mais força quando analisamos o significado espiritual da Festa dos Tabernáculos. Essa celebração incluía a construção de tendas temporárias, ou Sukkot, simbolizando a habitação temporária no deserto. Alguns teólogos veem uma conexão entre essa prática e o nascimento de Jesus, que aconteceu em circunstâncias humildes, longe de qualquer conforto ou luxo. O estábulo onde ele nasceu e a manjedoura onde foi colocado podem ser vistos como uma espécie de tenda temporária, apontando para a humildade e simplicidade que marcaram sua vinda ao mundo. No entanto, há ainda outro fator que precisa ser considerado: o impacto do erro no calendário cristão. Como muitos sabem, o calendário gregoriano, amplamente utilizado hoje, foi implementado séculos após o nascimento de Jesus. Durante o processo de calcular o ano exato de seu nascimento, erros foram cometidos, resultando na definição de um marco cronológico impreciso. Estudos históricos indicam que Jesus nasceu entre os anos 6 e 4 a.C., devido a discrepâncias nos cálculos iniciais. Essa questão, embora intrigante, não altera o significado espiritual do nascimento de Jesus. Afinal, o ponto central da celebração do Natal não é a precisão histórica da data, mas o reconhecimento do ato divino de Deus encarnado. Jesus Cristo veio ao mundo para redimir a humanidade e oferecer um caminho para a salvação. Esse é o verdadeiro significado do Natal, independentemente da data em que é celebrado. Além das evidências bíblicas e históricas, também é importante considerar as tradições culturais e como elas moldaram nossa percepção do Natal. Por exemplo, a ideia de um presépio com pastores, magos e Jesus recém-nascido na manjedoura é uma combinação de eventos descritos nos evangelhos, mas que provavelmente ocorreram em momentos diferentes. Os magos, por exemplo, chegaram algum tempo depois, quando Jesus já era uma criança pequena.
Essa simplificação narrativa, embora não precise ser literal, serve para transmitir a mensagem central do Natal: a chegada de Jesus como Salvador. Outra tradição que influencia nossa visão do Natal é a figura do Papai Noel, que, embora tenha origem em São Nicolau, foi transformada ao longo dos séculos em um símbolo do espírito natalino. Essa figura, apesar de não ter conexão direta com a história bíblica, desempenha um papel importante na maneira como o Natal é celebrado, especialmente em culturas ocidentais. Embora essas tradições modernas possam parecer distantes da narrativa original, elas também refletem valores como generosidade, compaixão e esperança, que estão alinhados com os ensinamentos de Jesus. No contexto contemporâneo, o Natal é uma época que transcende barreiras religiosas e culturais. Mesmo aqueles que não compartilham a fé cristã, muitas vezes participam das celebrações, seja trocando presentes, decorando suas casas ou compartilhando momentos com a família. Isso reflete o impacto universal da mensagem de amor e esperança que o Natal representa. No entanto, para os cristãos, é essencial lembrar que o verdadeiro significado do Natal vai além das festividades externas. Ele está no reconhecimento de Jesus Cristo como o Salvador e no esforço de viver seus ensinamentos diariamente. Por fim, a data de 25 de dezembro, independentemente de sua precisão histórica, continua a ser uma oportunidade de reflexão e renovação espiritual. A cada ano, o Natal nos convida a lembrar da humildade de Jesus, que escolheu nascer em um estábulo, em meio à simplicidade, para mostrar que o amor divino não conhece limites. Esse é o espírito que devemos carregar conosco, não apenas em dezembro, mas em todos os dias do ano. Embora o foco do Natal tenha mudado ao longo dos séculos, é fascinante observar como sua essência ainda ressoa com o tema central da mensagem cristã: o amor de Deus pela humanidade. Essa mensagem é perfeitamente simbolizada pelo nascimento de Jesus em um ambiente humilde, cercado por pessoas simples. Mas, para compreender completamente o impacto dessa celebração, precisamos mergulhar mais fundo na história do cristianismo e na maneira como essa data foi moldada ao longo do tempo. Como vimos, a escolha do dia 25 de dezembro não é respaldada pelos relatos bíblicos, mas por um contexto histórico-cultural. Os primeiros cristãos não celebravam o Natal como o conhecemos hoje. Na verdade, a ênfase inicial estava na Páscoa, que marcava a morte e a ressurreição de Jesus, eventos centrais para a fé cristã. Foi apenas no século IV que o Natal começou a ser celebrado oficialmente, após o imperador Constantino legalizar o cristianismo e promover sua integração à cultura do Império Romano. Com a institucionalização do cristianismo, a Igreja percebeu a necessidade de adaptar práticas e festividades para atrair conversos. Como mencionado anteriormente, datas importantes do calendário romano, como as Saturnais e o solstício de inverno, foram reinterpretadas dentro de um contexto cristão. Esse processo de sincretismo cultural foi crucial para a disseminação do cristianismo, mas também introduziu elementos que não estavam presentes na narrativa original. Por exemplo, o conceito de trocar presentes durante o Natal tem raízes nas Saturnais, onde os romanos presenteavam uns aos outros como parte das celebrações. Essa prática, ao ser incorporada ao Natal, ganhou um novo significado, simbolizando os presentes oferecidos pelos magos a Jesus. Assim, elementos culturais pré-cristãos foram transformados em símbolos que reforçam a mensagem cristã, uma estratégia eficaz para conectar as pessoas à fé. Outro aspecto interessante é a evolução do presépio, uma representação que se tornou central nas celebrações de Natal. A tradição de montar presépios começou no século XIII com São Francisco de Assis, que criou uma encenação viva do nascimento de Jesus para aproximar as pessoas da história bíblica.
Essa prática ganhou popularidade e, ao longo do tempo, se espalhou por toda a Europa e além, consolidando-se como um dos elementos mais queridos das celebrações natalinas. Embora o presépio nem sempre seja historicamente exato, ele serve como um poderoso lembrete visual do momento em que Deus se fez carne. Ao considerar todas essas adaptações e acréscimos, é importante refletir sobre como essas tradições moldaram nossa compreensão do Natal. Por um lado, elas enriqueceram a experiência da celebração, tornando-a acessível e significativa para diferentes culturas. Por outro, também levantam questões sobre até que ponto essas tradições refletem a verdadeira mensagem do nascimento de Jesus. Essa tensão entre tradição e autenticidade é algo que continua a ser debatido por teólogos e historiadores. Voltando aos aspectos bíblicos, o Evangelho de Mateus menciona a visita dos magos do Oriente, guiados por uma estrela que os levou ao local onde Jesus estava. Essa narrativa levanta questões fascinantes sobre a natureza da estrela e seu papel na história. Alguns estudiosos acreditam que pode ter sido um fenômeno astronômico, como uma conjunção de planetas ou o aparecimento de uma supernova. Outros interpretam a estrela como um evento sobrenatural, destinado a anunciar o nascimento do Salvador. Independentemente de sua natureza, a estrela tem um significado simbólico profundo. Ela representa a luz que guia as pessoas até Jesus, uma metáfora poderosa para a jornada espiritual de cada indivíduo. Assim como os magos seguiram a estrela para encontrar o Messias, somos convidados a buscar a luz divina em nossas vidas, permitindo que ela nos conduza em meio às trevas. Além disso, os presentes oferecidos pelos magos, ouro, incenso e mirra, carregam significados espirituais profundos. O ouro simboliza a realeza de Jesus, reconhecendo-o como o Rei dos Reis. O incenso, frequentemente usado em rituais religiosos, representa sua divindade, apontando para seu papel como mediador entre Deus e a humanidade. A mirra, uma substância usada no embalsamamento, prefigura o sacrifício de Jesus e sua morte na cruz. Esses presentes, embora materiais, revelam verdades espirituais profundas sobre quem Jesus é e qual seria sua missão. Ao longo da história, muitas tradições natalinas foram influenciadas por essas narrativas bíblicas. Por exemplo, a troca de presentes reflete, em parte, os presentes dos magos, enquanto as luzes natalinas simbolizam a estrela que guiou os sábios. Cada um desses elementos, embora adaptado culturalmente, encontra suas raízes na história original. Outro ponto crucial que merece destaque é o contexto político e social do nascimento de Jesus. Na época, a Judéia estava sob domínio romano, e o povo judeu aguardava ansiosamente a chegada de um Messias que os libertaria da opressão. A ideia de um Salvador, nascendo em circunstâncias tão humildes, em um estábulo em vez de um palácio, desafiava as expectativas da época. Essa humildade enfatiza uma mensagem central do cristianismo. Deus não se manifesta no poder e na glória terrena, mas na simplicidade e no amor. Esse contraste entre o que era esperado e o que realmente aconteceu continua a ser uma fonte de inspiração para milhões de pessoas. Ele nos lembra que o verdadeiro poder não reside em status ou riquezas, mas na capacidade de amar, servir e transformar vidas. Essa mensagem é especialmente relevante durante o Natal, uma época em que somos convidados a refletir sobre nossos próprios valores e prioridades. Outro aspecto interessante é o impacto global do Natal. Embora seja uma celebração cristã, seus valores de amor, generosidade e esperança ressoam com pessoas de todas as crenças e culturas. Em muitos lugares, o Natal se tornou um símbolo de união e solidariedade, transcendendo barreiras religiosas e culturais.
No entanto, isso também levanta a questão de até que ponto o significado espiritual do Natal foi diluído por sua comercialização. Hoje, o Natal é frequentemente associado ao consumismo, com ênfase em presentes, decorações e festas. Embora essas práticas possam trazer alegria e criar memórias especiais, é importante lembrar que o verdadeiro significado do Natal está além das aparências externas. Ele está no reconhecimento do amor de Deus pela humanidade e no esforço de viver os valores que Jesus exemplificou. Por fim, ao refletir sobre a data do nascimento de Jesus, é essencial lembrar que o mais importante não é o dia exato, mas o que essa data representa. O Natal é um lembrete de que Deus escolheu se tornar humano, entrar em nossa realidade e compartilhar nossas experiências. Esse ato de humildade e amor continua a inspirar e transformar vidas, independentemente de quando ou como o celebramos. O Natal, como o conhecemos hoje, é uma celebração que transcende fronteiras e assume diferentes formas em todo o mundo. No entanto, a essência dessa data permanece enraizada na história do nascimento de Jesus Cristo. Apesar das incertezas sobre a data exata, a mensagem de amor, esperança e renovação espiritual continua sendo o ponto central dessa celebração. Para compreendermos completamente seu significado, é importante explorar não apenas os aspectos históricos e culturais, mas também os impactos espirituais que o Natal tem nas vidas das pessoas. A figura de Jesus Cristo, nascido em circunstâncias tão humildes, desafia a lógica humana e nos convida a refletir sobre o que realmente importa. Em um mundo muitas vezes obcecado por poder, status e riqueza, a simplicidade do nascimento de Jesus serve como um lembrete poderoso de que a verdadeira grandeza está no serviço e no amor incondicional. Esse tema ressoa em várias tradições e histórias associadas ao Natal, que enfatizam a importância da compaixão, da generosidade e da solidariedade. Ao analisarmos o impacto espiritual do Natal, devemos nos voltar para o conceito de Emanuel, que significa Deus conosco. Essa ideia é central para o cristianismo e reflete a crença de que Deus escolheu entrar na história humana de maneira tangível, compartilhando nossas alegrias, dores e desafios. Esse ato de encarnação não apenas marcou o início de uma nova era na história da humanidade, mas também trouxe uma mensagem transformadora. Deus não está distante, mas próximo, acessível e profundamente envolvido em nossas vidas. A narrativa do nascimento de Jesus é rica em simbolismos que continuam a inspirar as pessoas ao redor do mundo. Por exemplo, o fato de ele ter nascido em um estábulo e colocado em uma manjedoura não foi apenas uma coincidência, mas uma mensagem clara sobre sua missão. Jesus não veio para reinar como um rei terreno, mas para servir, amar e oferecer um caminho de reconciliação entre Deus e a humanidade. Esse contraste entre humildade e majestade é um dos aspectos mais fascinantes da história do Natal e continua a ser uma fonte de inspiração para aqueles que buscam viver uma vida de significado. Outro ponto de reflexão é a presença dos pastores na história do nascimento de Jesus. Esses homens simples, que representavam as classes mais humildes da sociedade, foram os primeiros a receber a notícia do nascimento do Salvador. Essa escolha divina de anunciar o evento mais significativo da história a pessoas comuns reflete um tema recorrente na Bíblia. Deus valoriza os humildes e exalta aqueles que reconhecem sua dependência dele. Essa mensagem é especialmente relevante no contexto do Natal, uma época que nos convida a adotar um espírito de humildade e gratidão. Os magos, por outro lado, representam outra dimensão do impacto universal do nascimento de Jesus. Vistos como homens sábios e influentes de terras distantes,
Sua presença na narrativa demonstra que a mensagem do Natal não se limita a um grupo específico de pessoas, mas é destinada a toda a humanidade. Os presentes que trouxeram, ouro, incenso e mirra, não apenas reconhecem a importância de Jesus, mas também apontam para sua identidade como Rei, Deus e Salvador. Esses elementos simbolizam a profundidade da missão de Jesus e continuam a ser uma fonte de inspiração para aqueles que celebram o Natal. Além dos aspectos bíblicos, o Natal também nos convida a refletir sobre nossa própria jornada espiritual. Assim como os pastores e os magos foram atraídos para Jesus, somos chamados a buscar sua presença em nossas vidas. Essa busca muitas vezes envolve deixar de lado distrações e prioridades superficiais para nos concentrarmos no que realmente importa: o amor, a fé e o compromisso com os valores do reino de Deus. O Natal, portanto, não é apenas uma celebração de um evento passado, mas uma oportunidade de renovação espiritual e reconexão com Deus. No entanto, é impossível ignorar os desafios e as tensões que o Natal enfrenta em um mundo cada vez mais secularizado. Para muitos, o significado espiritual dessa data foi ofuscado pela comercialização e pela ênfase no consumismo. As luzes, os presentes e as festas, embora possam trazer alegria, muitas vezes desviam a atenção do verdadeiro propósito do Natal. Essa desconexão entre a celebração externa e o significado interno do Natal é algo que os cristãos são desafiados a abordar em suas próprias vidas e comunidades. Uma maneira de fazer isso é redescobrir as práticas que enfatizam o significado espiritual do Natal. Por exemplo, muitas igrejas realizam cultos especiais na véspera de Natal, onde a história do nascimento de Jesus é lida e refletida. Essas celebrações frequentemente incluem cânticos, orações e momentos de silêncio, proporcionando um espaço para a contemplação e a gratidão. Além disso, práticas como montar um presépio em casa ou participar de ações de caridade também podem ajudar a reforçar o verdadeiro significado do Natal. No contexto familiar, o Natal pode ser uma oportunidade para fortalecer os laços e compartilhar valores espirituais. Ler a história do nascimento de Jesus com as crianças, discutir o significado dos presentes dos magos ou simplesmente passar tempo juntos como família são formas de tornar essa celebração mais significativa. Essas tradições não apenas ajudam a transmitir a mensagem do Natal para as próximas gerações, mas também criam memórias duradouras que enriquecem nossas vidas. Outra dimensão importante do Natal é sua capacidade de unir pessoas de diferentes crenças e culturas. Embora o Natal seja uma celebração cristã, seus valores de amor, generosidade e esperança são universais e ressoam com pessoas de todas as origens. Em muitos lugares, o Natal se tornou uma época de solidariedade, onde pessoas de diferentes comunidades se unem para ajudar os necessitados, oferecer conforto aos solitários e espalhar alegria. Essa dimensão social do Natal reflete o coração da mensagem cristã e nos lembra que somos chamados a ser luz no mundo. No entanto, para viver plenamente o espírito do Natal, é importante lembrar que ele não se limita a uma data específica no calendário. O nascimento de Jesus é um evento que nos convida a experimentar sua presença diariamente, permitindo que ele renasça em nossos corações a cada novo amanhecer. Esse compromisso diário de viver segundo os valores do reino de Deus é o que realmente dá significado ao Natal e transforma nossas vidas. Concluindo, o Natal é muito mais do que uma celebração cultural ou uma tradição histórica. Ele é um lembrete poderoso do amor de Deus pela humanidade e de sua vontade de se aproximar de nós de maneira pessoal e tangível.
Embora as tradições e práticas associadas ao Natal tenham evoluído ao longo dos séculos, sua mensagem central permanece inalterada. Deus está conosco, oferecendo esperança, redenção e uma nova vida. Que essa mensagem inspire não apenas nossas celebrações, mas também nossas ações e atitudes ao longo do ano. O Natal é uma época que inspira reflexão, não apenas sobre o nascimento de Jesus Cristo, mas também sobre os valores que ele trouxe ao mundo. Ao revisitarmos essa história, somos lembrados de que o Natal não é apenas um evento comemorativo, mas um chamado para viver os princípios do reino de Deus em nosso cotidiano. Essa celebração nos convida a transcender as superficialidades e a abraçar um propósito mais elevado: espalhar amor, paz e esperança. A humildade que marcou o nascimento de Jesus continua sendo um tema central para aqueles que celebram o Natal. Ele poderia ter escolhido nascer em um palácio, cercado de luxo e glória terrena, mas preferiu um estábulo simples, entre animais, revelando sua identificação com os marginalizados e vulneráveis. Essa escolha não foi apenas um acaso histórico, mas um ato deliberado que simboliza a inversão de valores trazida por Jesus. Ele desafiou as convenções humanas, mostrando que a verdadeira grandeza reside na humildade e no serviço aos outros. Essa mensagem é especialmente relevante em um mundo que frequentemente valoriza riqueza, poder e status acima de tudo. O Natal nos convida a adotar uma perspectiva diferente, priorizando relacionamentos, compaixão e generosidade. Isso é refletido em várias tradições natalinas, como a troca de presentes, que simboliza o amor e a consideração pelos outros. No entanto, essas tradições correm o risco de perder seu significado original se forem reduzidas a meros atos de consumismo. Por isso, é importante lembrar que o maior presente do Natal é a presença de Deus em nossas vidas, simbolizada pelo nascimento de Jesus. Além de sua humildade, o nascimento de Jesus também nos ensina sobre coragem e fé. Maria, ao aceitar o chamado divino, demonstrou uma confiança extraordinária em Deus, mesmo diante de incertezas e desafios. José, por sua vez, precisou superar suas dúvidas e medos para cumprir seu papel na história. Juntos, eles exemplificam o que significa confiar no plano de Deus, mesmo quando ele não é totalmente compreendido. Essa confiança é um aspecto fundamental do Natal, que nos encoraja a acreditar que Deus está presente em meio às dificuldades e desafios da vida. Os pastores, que foram os primeiros a receber a notícia do nascimento de Jesus, também nos ensinam lições valiosas. Eles poderiam ter ignorado a mensagem dos anjos, considerando-a improvável ou irrelevante. No entanto, escolheram acreditar e agir, buscando o recém-nascido Salvador com alegria e reverência. Essa atitude de fé e obediência é um exemplo para todos nós, especialmente durante o Natal, quando somos chamados a redescobrir a simplicidade da fé e a alegria de nos aproximarmos de Deus. A estrela que guiou os magos do Oriente é outro elemento da narrativa natalina que carrega um significado profundo. Para muitos, ela simboliza a luz de Cristo, que brilha nas trevas e orienta aqueles que buscam a verdade. Assim como os magos seguiram a estrela para encontrar Jesus, somos convidados a seguir sua luz em nossas próprias jornadas espirituais. Essa luz não apenas ilumina nosso caminho, mas também nos chama a ser luz para os outros, compartilhando esperança e amor em um mundo que muitas vezes parece perdido. Os presentes dos magos, ouro, incenso e mirra, também nos oferecem uma oportunidade de reflexão. Cada um desses itens representa aspectos importantes da identidade e missão de Jesus. O ouro, associado à realeza, reconhece Jesus como o Rei dos Reis.
O incenso, usado em rituais religiosos, aponta para sua divindade e seu papel como mediador entre Deus e a humanidade. A mirra, frequentemente usada em embalsamamentos, prefigura seu sacrifício na cruz, lembrando-nos de que o Natal não pode ser separado da Páscoa. Essas conexões entre nascimento, vida e morte nos convidam a considerar o Natal não apenas como um momento de celebração, mas como um ponto de partida para uma vida transformada. Ao longo dos séculos, o Natal evoluiu para incorporar uma variedade de tradições culturais, algumas das quais se afastam do relato bíblico original. No entanto, essas tradições também têm o potencial de enriquecer nossa compreensão do significado do Natal. Por exemplo, a prática de decorar árvores de Natal pode ser vista como um símbolo de vida e renovação, enquanto as luzes que adornam nossas casas lembram a luz de Cristo que veio ao mundo. Quando abordadas com intenção e propósito, essas tradições podem nos ajudar a aprofundar nossa conexão com a mensagem do Natal. Outro aspecto importante do Natal é sua capacidade de reunir pessoas de diferentes origens e crenças. Embora seja uma celebração cristã, seus valores universais ressoam em todo o mundo, inspirando gestos de bondade, generosidade e reconciliação. Durante o Natal, vemos exemplos de pessoas ajudando os necessitados, oferecendo conforto aos solitários e estendendo a mão àqueles que estão sofrendo. Essas ações refletem o espírito do Natal e nos lembram de que a mensagem de Jesus é para todos, independentemente de raça, religião ou status social. No entanto, para que o Natal tenha um impacto duradouro em nossas vidas, é necessário ir além das celebrações externas e permitir que sua mensagem transforme nossos corações. Isso significa refletir sobre a maneira como vivemos e buscar alinhar nossas ações aos valores que o Natal representa. É um convite para viver com mais amor, humildade e generosidade, não apenas em dezembro, mas durante todo o ano. O Natal também nos desafia a reavaliar nossas prioridades e a considerar como podemos ser agentes de mudança em nossas comunidades. Assim como Jesus veio ao mundo para trazer luz e esperança, somos chamados a fazer o mesmo em nossas próprias esferas de influência. Seja oferecendo apoio a alguém em necessidade, promovendo a justiça ou simplesmente espalhando bondade, cada um de nós tem o poder de fazer a diferença. À medida que nos aproximamos da conclusão desta reflexão sobre o Natal, é importante lembrar que a data exata do nascimento de Jesus, embora historicamente interessante, não é o aspecto mais importante. O que realmente importa é o que o Natal representa, a manifestação do amor de Deus pela humanidade e a esperança de um futuro melhor. Essa mensagem transcende o tempo e o espaço, tocando os corações de pessoas em todas as épocas e lugares. Concluindo, o Natal é uma oportunidade de celebrar não apenas o nascimento de Jesus, mas também a promessa de salvação e renovação que ele trouxe ao mundo. É um momento de reflexão, gratidão e ação, onde somos convidados a viver os valores que ele exemplificou e a compartilhar sua luz com aqueles ao nosso redor. Que essa celebração nos inspire a buscar uma vida de propósito, fé e amor, lembrando sempre que o verdadeiro significado do Natal está em nossos corações e em nossas ações. Ao revisitar a história do Natal, somos continuamente confrontados com a profundidade da mensagem que ela carrega. Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, nasceu de forma humilde, desafiando expectativas e redefinindo o conceito de grandeza. Ele não veio como um governante terrestre, mas como um servo, ensinando que o verdadeiro poder está no amor, na compaixão e na fé. Essa mensagem ecoa através dos séculos e continua a inspirar bilhões de pessoas ao redor do mundo.
No entanto, o Natal também é uma época que nos convida a olhar além de nós mesmos. Ele nos chama a adotar uma postura de serviço, seguindo o exemplo de Jesus. Em sua vida, ele frequentemente priorizou os marginalizados, os excluídos e os necessitados. Assim, o Natal não é apenas um momento para celebrar, mas também para agir. É uma oportunidade de mostrar bondade, estender a mão e oferecer esperança àqueles que mais precisam. Uma maneira de viver essa mensagem é participar de iniciativas comunitárias, como doações para instituições de caridade, visitas a lares de idosos ou até mesmo pequenos atos de bondade, como oferecer uma refeição a alguém em necessidade. Essas ações, embora simples, refletem o espírito do Natal e nos conectam ao propósito maior dessa celebração. Mais do que um feriado, o Natal é um lembrete de que somos chamados a ser luz no mundo. Além do aspecto prático, o Natal também nos desafia a renovar nossa fé. É um momento de reflexão sobre nossa jornada espiritual e um convite para nos aproximarmos de Deus. Assim, como os pastores e os magos foram atraídos até Jesus, somos chamados a buscar sua presença em nossas vidas. Essa busca muitas vezes exige coragem, fé e a disposição de abandonar distrações que nos afastam do que é realmente importante. A narrativa dos magos oferece uma lição valiosa nesse sentido. Eles viajaram longas distâncias, enfrentando desafios e incertezas, guiados apenas por uma estrela. Essa jornada simboliza a determinação de buscar o que é verdadeiro e significativo, mesmo quando o caminho não é claro. Sua história nos encoraja a perseverar em nossa própria busca espiritual, confiando que Deus nos guiará em meio às dificuldades. Outro elemento central do Natal é o conceito de redenção. Desde o momento de seu nascimento, Jesus foi identificado como o Salvador, aquele que traria reconciliação entre Deus e a humanidade. Essa promessa de redenção não se limita a um evento único, mas se estende a cada um de nós, oferecendo a oportunidade de transformação e renovação. O Natal nos lembra que, independentemente de nossos erros ou falhas, sempre podemos começar de novo, confiando na graça de Deus. Essa mensagem é particularmente relevante em um mundo cheio de desafios e incertezas. Muitas vezes, as pressões da vida nos fazem perder de vista o que é realmente importante. O Natal nos convida a pausar, refletir e redirecionar nosso foco para o que tem valor eterno. Ele nos encoraja a construir relacionamentos significativos, a investir em nossas comunidades e a buscar um propósito maior para nossas vidas. No entanto, viver o verdadeiro significado do Natal não é algo que acontece automaticamente. Requer intenção e esforço. Em meio às distrações da época, compras, festas e compromissos sociais, é fácil perder de vista o motivo pelo qual celebramos. Por isso, é importante reservar tempo para práticas que reforcem nossa conexão espiritual, como orações, leituras bíblicas e momentos de contemplação. Uma prática significativa é ler a narrativa do nascimento de Jesus em família. Esse momento não apenas reforça o significado do Natal, mas também cria um ambiente de unidade e gratidão. Além disso, participar de cultos ou celebrações religiosas oferece uma oportunidade de se reconectar com a comunidade de fé e refletir sobre a profundidade da mensagem natalina. As músicas de Natal também desempenham um papel importante em nos lembrar do significado espiritual dessa época. Canções como Noite Feliz e o Venha Emanuel capturam a alegria e a reverência que o nascimento de Jesus inspira. Elas nos ajudam a direcionar nossos pensamentos para Deus, enchendo nossos corações com esperança e gratidão. Embora o Natal seja frequentemente associado à alegria,
Também é um momento de reconhecer as dificuldades e os desafios que muitas pessoas enfrentam. Para alguns, essa época pode trazer sentimentos de solidão, perda ou tristeza. Reconhecer essa realidade nos permite ser mais sensíveis às necessidades dos outros, oferecendo apoio e encorajamento. O Natal nos convida a ser instrumentos de amor e conforto, seguindo o exemplo de Jesus. Nesse contexto, as ações de solidariedade ganham ainda mais significado. Doar tempo, recursos ou até mesmo palavras de encorajamento pode fazer uma diferença profunda na vida de alguém. Essas ações não apenas refletem o espírito do Natal, mas também nos conectam à missão de Jesus de trazer luz às trevas. Além disso, o Natal nos convida a olhar para o futuro com esperança. Assim como o nascimento de Jesus marcou o início de uma nova era, essa celebração nos lembra que Deus continua a trabalhar em nossas vidas e no mundo. É um convite para confiar em seu plano, mesmo quando enfrentamos desafios ou incertezas. Essa confiança é exemplificada por Maria e José, que aceitaram o chamado de Deus mesmo sem compreender completamente o que isso significaria. Sua fé e obediência nos encorajam a fazer o mesmo, confiando que Deus está presente em todas as circunstâncias. O Natal nos lembra que, mesmo nas situações mais difíceis, há esperança e redenção. À medida que nos aproximamos do final desta reflexão, é importante lembrar que o Natal é mais do que uma data ou uma celebração. Ele é um convite para vivermos de forma diferente, priorizando os valores do reino de Deus em nossas vidas. Isso significa buscar justiça, amar misericordiosamente e andar humildemente com Deus, como nos ensina o profeta Miqueias. O nascimento de Jesus é um lembrete poderoso de que Deus está conosco, não apenas em momentos de celebração, mas em cada aspecto de nossas vidas. Sua presença nos dá força para enfrentar desafios, coragem para buscar a verdade e amor para transformar o mundo ao nosso redor. Que o Natal seja um tempo de renovação, tanto espiritual quanto emocional, e que sua mensagem ressoe em nossos corações todos os dias do ano. Concluindo, o verdadeiro significado do Natal não está nos presentes ou nas decorações, mas na história transformadora de um Deus que escolheu se aproximar de nós de maneira pessoal e tangível. É uma celebração de amor, esperança e redenção, que nos desafia a viver de forma mais profunda e significativa. Que essa mensagem inspire nossas ações e ilumine nosso caminho, não apenas nesta época, mas em todos os momentos de nossas vidas. O Natal é, acima de tudo, uma celebração da promessa de Deus à humanidade. Ele nos lembra que, independentemente de nossas circunstâncias, há esperança, luz e redenção disponíveis para todos que buscam a presença divina. Jesus, nascido em um estábulo simples e cercado por pessoas humildes, mostrou que o amor de Deus não conhece barreiras e está ao alcance de todos. Embora as tradições e práticas associadas ao Natal tenham evoluído ao longo dos séculos, sua mensagem essencial permanece a mesma. É uma época para refletir sobre o que significa viver uma vida de amor, serviço e fé. É um convite para deixar de lado o que é temporário e abraçar o que é eterno. Mais do que uma celebração, o Natal é um chamado para experimentar a presença transformadora de Deus em nossas vidas. À medida que concluímos esta reflexão, somos encorajados a olhar além das festividades externas e a focar no significado espiritual do Natal. É uma oportunidade de renovar nosso compromisso com Deus e com os valores que Jesus exemplificou. É um lembrete de que, mesmo em meio aos desafios da vida, podemos encontrar paz e propósito ao confiar em seu plano. Que o espírito do Natal nos acompanhe não apenas em dezembro, mas em todos os dias do ano. Que possamos viver com gratidão, compaixão e esperança,
espalhando luz e amor onde quer que estejamos. E que nunca nos esqueçamos de que o verdadeiro presente do Natal é a presença de Deus em nossas vidas, renovando nossos corações e nos guiando a um futuro cheio de propósito e alegria.